Outro detalhe de inspiração para a série House of the Dragon e Game of Thrones, ou a Casa do Dragão, né, que é a tradução, são esses casamentos reais entre parentes, que ocorrem muito na série. A gente tem uma família, que é a Targaryen, que é a principal dessa Casa do Dragão, né, que é onde é que vai correr essa briga entre famílias, que vai ter o lado verde, que é esse dragão preto, com o dragão vermelho com fundo preto, e o outro lado que são os verdes, que é o dragão amarelo com fundo preto. E eles têm desde o início da formação deles o casamento entre parentes. E não apenas tio com sobrinha, primo de primeiro grau com primo de primeiro grau. Também tem casamentos de irmão com irmã, que é o que acontece. A Rhaenyra na série, ela é casada com o tio, o irmão que roubou o trono dela é casado com a outra irmã dela. Vocês terem ideia como é que é o negócio, né? Bagunçado. Mas lá na série, na série não, nos livros é contado que os Targaryen, quando eles chegaram, eles criaram a teoria da excepcionalidade. Que eles diziam que por eles domarem dragões, eles teriam essa excepcionalidade, que eles não eram pessoas comuns e que eles poderiam casar entre parentes, porque a religião lá da época não permitia esse casamento entre parentes. E por isso que eles se casavam entre eles, tá? Qual que é essa inspiração histórica desses casamentos entre parentes? A gente teve várias casas reais que casavam parentes com parentes, mas eu destaquei duas aqui, que são as principais. A Habsburgo, que governou a Espanha e a Áustria durante grande período, e após a queda do Carlos II, passou a governar só o lado austríaco. Então, os Habsburgos, eles eram craques em fazer esses casamentos, em ter essas relações parentais para ficar com o trono. Por que eles faziam isso? Porque eles não queriam a divisão da terra, eles não queriam conflito pelos territórios. E, além disso, o casamento era a melhor forma de você ganhar território sem gastar com a guerra. Então, era melhor você fazer um casamento, uma aliança para conquistar territórios, do que você entrar em guerra. Era até um lema dos Habsburgos, eu não vou lembrar corretamente, mas era mais ou menos assim. Enquanto os outros fazem guerras, tu, Áustrias, casam. É mais ou menos assim. Então, enquanto o outro estava lá batalhando para ter guerra, eles iam lá e casavam e conquistavam territórios. E é assim que eles tiveram um dos maiores impérios do mundo. O outro exemplo aqui são os Bragança de Portugal, e que reinaram também aqui no Brasil, o ramo Bragança, que também tinha muito isso de casamento de sobrinho com tia, de primo de primeiro grau com primo de primeiro grau, principalmente ali Portugal e Espanha, eles direto faziam esse tipo de casamento. E para a gente relembrar que no século XIX, seu Dom Pedro I, raparigueiro de primeira, ele brigou contra o irmão pelo trono de Portugal e ele propôs para selar a paz um casamento da filha dele com o irmão. Então, esse casamento só não ocorreu porque o Dom Miguel ele cresceu o olho para cima do trono e nem com casamento ele aceitou, ele queria ficar com o trono sozinho. Então, no século XIX, a gente ainda tinha esse tipo de casamento de tio com a sobrinha. Seu Dom Pedro, raparigueiro de primeira, queria que acontecesse isso com a filha dele, a Maria da Glória. Qual que é a consequência desses casamentos? Na série, é sempre colocado que os Targaryen, eles tinham os problemas de loucura. Tem sempre um rei louco, um rei doido, um rei que quer queimar a cidade, um rei que tem alguns probleminhas assim. E é o que acontecia também na história real. Na época, essa galera que casava com primo, com tia, não tinha conhecimento da genética que a gente tem atualmente, mas os problemas eram visíveis. E nos Habsburgos, principalmente do lado austríaco, a gente teve esses problemas visíveis. Primeiro problema, que era o lábio Habsburgo, que era um lábio, esse lábio de baixo, ele ficava mais protuberante, ele ficava tipo assim para baixo. Parecia quando você, vou até mudar aqui, ó, para botar aqui na câmera. O carro tipo assim, ó. Esse aqui era o lábio Habsburgo. É claro que ele ficava mais aparente por conta do queixo Habsburgo, que o queixo ficava mais, como é que fala assim? Mais protuberante, que era por conta do... Como é que é o nome disso? Uma hora depois, Quem lembrar aí pode comentar aqui como é que é o nome desse queixo grande que dá o nome. 2 horas depois, Prognati, não, 3 horas depois, Dá para ver aqui na imagem, pra vocês verem o queixo aqui bem protuberante. Quem é corintiano aí? Quem é corintiano aí? O Cássio, ex-goleiro do Corinthians, ele tem esse problema aqui. Quem é flamenguista aí? O Pedro,
atacante do Flamengo, tem esse problema aí, que é o queixo mais alongado. Então isso aqui ocorria de fato na família Habsburgo, principalmente do lado da Espanha. Na Áustria a gente vai ter mais o lábio, no lado austríaco. Não é o maxilar, é o nome do... 2000 anos depois. Cadê? Botou aqui. Prognatismo mandibular. Isso aí é o nome que se dá para esse queixo mais protuberante, que fica o queixão, a queixada assim. Então era visível na família inteira. Até o nosso glorioso Dom Pedro II, que era do lado do Habsburgo-Lorena, ele é já bem depois desse período aqui do século XVII, ele tinha o queixo bem avantajado, o prognatismo. E dizem que ele usava a barba, o princípio para ele usar a barba, foi um dos fatores, era para esconder esse queixo dele, que ele não gostava muito. Então ele botava a barba assim, para tentar esconder o queixo dele protuberante. Dona Maria Antonieta, que a gente vê aqui, Dona Toninha, ela tinha um lábio mais avantajado aqui. Ela não tinha um queixo, mas ela tinha um lábio caído, que era uma característica dos Habsburgos. E aqui nós temos o nosso glorioso Carlos II, que foi o último rei Habsburgo da Espanha. Esse daí, meu amigo, veio com tudo de brinde. Então, se juntasse a linha genealógica dele, ele era primo, sobrinho da bisavó dele, que era Joana Louca. Esses casamentos entre parentes da Áustria e da Espanha começou com o casamento de Joana Louca com Filipe o Belo. E a partir daí ficava 2 ramos da família, um na Espanha e outro na Áustria. Aí pegava um daqui, casava com lá da Áustria. E assim ia juntando todos os problemas genéticos que tinham na família. E coube ao Carlos II ter o azar de herdar todos esses problemas de uma vez. Então, coitado, ele tinha o queixo avantajado, ele tinha um lábio Habsburgo, ele tinha problema de crescimento, ele tinha problema na fala. Dizem que ele só foi começar a falar as primeiras palavras com 8 anos de idade. E aí ele fica, por conta do queixo do lábio dele caído, ele ficava babando com a boca aberta, andava babando, coitado. Aí teve problema de impotência, entre outras coisas. O coitado, fora os comportamentos meio erráticos que ele tinha. Esse coitado teve azar. Resultado, em 1699, o coitado do Carlos II morreu. Todos imaginavam que ele não ia passar nem da primeira infância. E ele, guerreiro, com todos esses problemas, conseguiu chegar aos 39 anos de idade. E quando ele morreu, a Espanha vai ficar sem um herdeiro, e aí vai ter uma guerra civil pela... Mas a gente não vai falar dela hoje não, tá? Essa guerra civil vai levar um ramo da família Bourbon, na França, disputando contra um ramo lá na Áustria, para ver quem é que ficava no trono. No final, quem vence são os franceses. Um neto do Luís XIV assume o trono espanhol e passa a governar uma nova dinastia, que é a dinastia Bourbon, que eles estão no trono até hoje. Já saíram algumas vezes e voltaram, mas está até hoje com o rei Felipe VI, se eu não me engano. Ele até estava na abertura das Olimpíadas, e quando teve aquela cena da Maria Antonieta com a cabeça cortada, que era uma Bourbon também, ele fez a maior careta quando ele viu, né? Uma rainha guilhotinada, e aqui, presente na cerimônia de abertura, o cara ficou espantado com aquilo tudo lá. Oi, eu sou o professor Danilo, e esse vídeo é um corte de uma live que ocorreu lá no meu canal original, o canal StoryTube. Então se você já segue aqui, aproveita para seguir lá ou vice-versa. E se você quiser conferir essa live na íntegra, ela está salva na área de membros. Então também considere se tornar membro do canal lá no canal original, porque tem muito conteúdo exclusivo. Dito isso, falou!